Fala pessoal, eu sou Daniel Danville e nós estamos aqui no Todo Mundo Tem uma História. Esse espaço que a gente tem dedicado a contar histórias de pessoas do cotidiano, pessoas que estão com a gente no dia a dia e tem muito para ensinar. E hoje eu tenho a satisfação de ter esse cara aqui junto comigo, Márcio André, o famoso Márcio Alé. Márcio Alé. Márcio, obrigado, viu, por você ter Prazer aceitado meu. esse momento aqui. Eu conheci o Márcio através do irmão dele, que quando eu contei sobre esse projeto, trouxe um pouquinho da história, né, do Márcio, do que ele faz. E Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é o Márcio André? Ah, tá. Eu já ia perguntar por onde é que eu começo. Muita coisa aí, né? Eu sou alagoano, sou natural de Alagoas, sou de Maceió, né? E eu trabalho, em 93 eu comecei a trabalhar com música. Sim. Então a música me fez ir para alguns lugares. Eu ficava só ali em Alagoas, Maceió, mas a música fez com que eu pudesse ter uma abrangência melhor para a questão da música. Aí fui para Recife, fui para o Maranhão, Pernambuco, que é Recife, né? Sim. Aqui Sergipe, Aracaju, Bahia. Foi quando eu conheci a família de Gustavo. Porque assim, eu digo que Gustavo é meu irmão, mas é um irmão do coração, porque eu conheço o Gustavo desde os 4 anos de idade. É isso aí. E já tem 20 anos que eu moro com a família, né? Sim. Com a família. Ele hoje casou, tem sua casa, sua família, mas permaneço ainda com os pais dele, né? Que mora aqui agora em Aracaju. Sim. Então a música me fez sair um pouquinho do estado de Alagoas, do Maceió, e assim foi expandindo o nome de Márcio. E né? você tocava, você fazia... Eu canto. Você canta, caramba? Eu canto com playback. Eu não tenho eu sou PCD, Sim. o canal vai falar, eu acho aí, né? Isso. Eu sou PCD, então eu tenho algumas limitações, tanto na perna como no braço esquerdo. Então eu não consegui tocar violão, não consegui tocar teclado. Então a opção foi o playback. Só que depois de um tempo eu aprendi a tocar gaita. Só que não dá para cantar e tocar gaita, né? Mas aí também é mais uma opção para as apresentações que eu faço. Que você faz. É. E lá quando você começou a música, você tinha mais ou menos quantos anos? Uns 18 anos. 18 anos. E como é que foi, assim, porque você nasceu ali, você já tinha a condição? Sim. E ali você viu na música uma possibilidade, como é que chegou aí a música? Essa história vai entrar um pouco na questão da religião. Sim, sim. Meus pais são espíritas. Sim. Né? Meus pais, assim, minha mãe hoje, né? Então eu nasci no lar espírita. E aos 17 anos e meio, aí eu conheci o Evangelho. Conheci a Bíblia, que até então não tinha conhecido. E foi dali que começou, porque assim, o cara entrou na igreja, a maioria dos cantores... Começa na igreja, é incrível. A maioria dos cantores, você pode pesquisar. É isso. Eles começaram a cantar na igreja. Na igreja. Então a mesma coisa aconteceu comigo, né? Tanto nacional quanto internacionalmente, a gente vê que grandes nomes começam na igreja ali. O ambiente, ele permite, propicia, né? Ajuda muito. Então eu não sabia que eu cantava. Sim. O estilo musical que minha família em casa ouvia, que eu cresci ouvindo, foi o brega, né? Foi o brega. A raiz é o brega. O forrozinho pé de serra, entendeu? Sim. E quando eu chego na igreja, aí tem um impacto, porque o estilo de música é diferente, totalmente diferente. É verdade, é verdade. Mas eu me apaixonei, porque eu costumo assim, ouvir tudo. Eu não gosto de todos os estilos, mas eu escuto. Sim. Porque a gente tem que ter um ouvido bom para... O olhar sensível, né? O escutar sensível. É isso mesmo. E Márcio, e hoje eu fiquei sabendo que você já rodou aí o país numa bicicleta. Me conte se essa história assim, é verdade ou é fake news. O país todo ainda não, né? Eu acho que nem vai dar, porque agora eu tô gordo. Aleijado gordo não tem muita... Dá uma... Aí é o seguinte, eu fiz uma viagem, né? Eu fiz uma viagem de Maceió aqui para Aracaju. Sim. Dá aproximadamente uns 300 quilômetros. Na época eu era magrinho. Isso foi em 98. Caramba. 98. E vim com 2
2 amigos, até Penedo. E um deles desistiu, voltou de Penedo, voltou de ônibus para casa. E de Aracaju, de Penedo, atravessa ali a balsa, né? Sim. E nós chegamos em Aracaju de bicicleta, pela graça. Cheguei ao Pito, mas cheguei. É isso aí. Depois eu fiz outra viagemzinha de 80 quilômetros de Alagoas a Pernambuco. Eu estava em Alagoas, estava em Maceió, e de Maceió a gente foi para Cupira, e de Cupira a gente foi mais além, entendeu? União dos Palmares, perdão. Estava em Alagoas, estava em Maceió, de Maceió fui para União dos Palmares, e de União dos Palmares a gente foi para Cupira. Sim. Aí deu aproximadamente uns 80, 90 quilômetros. Cara, e aí você quebra alguns tabus, né? Você aí rompe literalmente as suas barreiras, as limitações. Eu acho que todo mundo tem a sua correria, todo mundo tem as suas limitações, mas quando você escolhe não olhar para isso, quando você escolhe seguir, quando você escolhe realizar os seus sonhos, e você fez isso, né? De onde é que vem essa força? Como é que você enxerga tudo isso? Rapaz, família. Família é a base de tudo. Apesar de eu ter nascido num lar espírita, mas minha mãe, meu pai, minha família num todo, nunca me viu como diferente. Apesar de eu ser diferente, né? E eu gosto de ser diferente. Eu gosto de ser diferente. Às vezes quando eu estou muito ofuscado, aí eu faço algo diferente. É isso aí. Para aparecer. É isso aí. Mas a família a minha mãe, meu pai, meus irmãos, a criação que minha mãe, né, deu, meu pai, foi de que eu sou o segundo filho de 4. Certo. E então você pode também. Caramba. Então... É isso, meu amigo, é isso. Eu acho que a gente vai entrar no período do Alé, né? Porque assim, hoje a gente é considerado como PCD, né? PCD é pessoa com deficiência. Certo. Mas eu nunca tive preconceito de sigla nenhuma, e nem pelo fato da minha condição física, né? Então, Alé, eu não sei se eu posso entrar no assunto já. Vamos lá, a gente já tá aqui. Alé é um apelido, né? Alé é um apelido. Minha família, os amigos próximos, todos eles sempre me chamaram de aleijado, né? Aleijado. Hoje é uma palavra... Já ficava aquela resenha dentro de casa. É uma palavra forte, mas assim, para os outros. Você tem quantos anos? 51. Caramba, 51 anos. E eu tive a paralisia com 8 meses de idade. Então, praticamente, eu sou normal. Sou normal. Então, essa palavrinha aleijado, para mim, é normal. E você vem de um período que era normal falar algumas coisas, algumas coisas. Então, ficava essa resenha dentro de casa. E dali veio o apelido. Veio o apelido. Esse apelido pegou mais quando eu me mudei para cá, para Sergipe. Sim. Isso nos anos 2000. Estava num acampamento, brincando, coisa e tal, e fazendo o que tem que fazer. E um cara foi e disse, não, eu não vou chamar de aleijado, não. Aleijado é forte. Vamos chamar ele de Alé. Que é a mesma coisa, né? Alé é de aleijado. Mas ficou bonito, ficou legal. Chamar de Márcio Alé. Aí quando eu falo isso, quando eu me apresento e falo isso, ainda tem gente que tem receio de chamar de Alé. Aí quer me chamar de Alex. Eu disse, não, ou chama pelo meu nome, ou me chama de aleijado. Não venha me dar outro nome agora. É isso aí. E que legal, meu amigo. Você chega naquele momento onde a família, né? E eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto. Quando a gente vê a sua mãe, ali o seu pai, eles lhe colocando numa posição de igualdade com os outros irmãos, eles acreditando em você. Acho que muita coisa que a gente sofre hoje em dia são essas questões de identidade que são construídas lá atrás. E aí quando você tem pais, quando você proporciona aos seus filhos essa afirmação que mesmo com a limitação que ele tem, mesmo com a realidade que ele tem, que ele pode, que ele é tão capaz quanto o outro, você muda a história de uma criança, você muda a história de uma vida. É verdade. E de uma geração inteira. Porque você chega hoje gostando de ser como você é. Você chega hoje com essa alegria, você chega hoje com esse sorriso fácil, conseguindo falar de coisas que são delicadas e profundas, meu amigo. E
às vezes a gente começa a escutar histórias, como é o tema do Todo mundo tem uma história. canal, todo mundo tem uma história, né? Dentro da minha vida, como eu sempre andei de bicicleta lá em Maceió, então eu andava de bicicleta, todo canto de Maceió era de bicicleta. E sempre animado, cantando em cima da bicicleta. E uma das histórias que eu lembro, que um amigo nosso nos contou lá em Maceió, que um jovem estava em frente a uma igreja e estava pensando em tirar a vida. E ele pensando lá, na frente da igreja dele lá, não sei que igreja era, mas ele estava pensando em tirar a vida. Eu sei porque um rapaz me contou a história dele. Sim. E esse rapaz, quando me viu, eu ia saindo de uma rua que dava em frente à igreja que ele estava. Eu saí de uma rua de bicicleta cantando e fui embora. Eu não tive contato com ele. Aquele contato visual que ele teve comigo, mas eu não com ele. E depois de uma semana, esse nosso amigo, ele me chama e diz: Marcinho, você salvou uma vida. Eu disse: como? Aí se lembra de fulano? Aí se lembro. Estudou comigo. Pois é, ele estava querendo tirar a vida dele. Estava na frente da igreja. E quando ele viu você saindo da rua cantando, aí ele imaginou, ele pensou, né? Pensou para ele mesmo: oxe, o que é que eu estou pensando? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Um aleijado, ele disse mesmo, um aleijado em cima de uma bicicleta. Cantando, coisa e tal, feliz ali, eu pensando em tirar minha vida, não, está errado. Eu sei que eu soube isso depois, né? E depois eu revi o rapaz, que a gente era amigo, né? Ele me contou a história certinho, da história da família dele, da dificuldade de trabalho dele. Bom, eu sei que hoje ele ainda está casado, tem seus filhos, e graças a Deus por essa atitude aí, né? Foi salvo uma vida. Graças a Deus. E essa que você sabe, né? Essa que eu sei, né? De outras, é na igreja, né? Momento de acampamento, onde eu canto uma música, expresso um testemunho e as pessoas, né, lembram de um passado e faz com que aquela pessoa volte realmente à realidade para a vida. Então isso é muito bom, é gostoso. Eu gosto de ser aleijado. Que cara figura, que cara massa. Ale, então a gente viu a questão da família, você entrou um pouquinho na questão da fé, que foram fundamentais para você estar aqui hoje. O que mais? Que terceiro elemento você acha que a gente podia trazer para hoje você ser quem você é? Trabalho, eu não vou falar muito de trabalho porque aleijado não trabalha, né? Mas assim, eu tenho minhas artes. Você é um artista. Como é que se chama a arte que você faz? É pirografia. Pirografia. É a arte de queimar madeira. Mas assim, antes de chegar na pirografia, meu pai desenhava. Ele tem alguns livros de um amigo dele, que também era desenhista, muito bom. E eu vendo aquilo ali, eu comecei também a rabiscar alguma coisa. Então, desde pequeno eu desenho, olho, né? E aí? Você desenha e você faz a arte, e você queima a madeira, no caso. Aí nesse caso eu trabalhava primeiro com o desenho no papel, né? Sim. Lápis, papel. Depois veio o pincel, foi pouco tempo que eu comecei a pintar algumas coisas. E de 2, 3 anos para cá eu aprendi essa arte aí da pirografia. E eu vi lá na sua página do Instagram, tem bastante arte aí que você tem um olhar sensível, né? Para olhar para as pessoas e presenteia, né, elas, né, ali também. Só que a arte no Brasil não é muito divulgada, sabe? Não é muito vista. E o meu Instagram tá um pouco devagar, né? Mas você tá lá, você tá presente. Mas de vez em quando aparece algumas encomendas, né? Sim. Para pirografia, desenho no papel. Eu saí de casa, eu estava ontem fazendo, quando você falou comigo, eu já estava fazendo outro tipo de arte, né? Era colagem, né? Estava colando algumas artes de MDF, fazendo algumas casinhas para colocar assim no ar livre. Sim, claro. Para passarinho. Que massa. Aí eu não paro não, não posso ficar parado, né? É isso aí. É uma cabeça ali criativa, uma mentalidade criativa. Márcio,
maravilha, assim, tudo isso que a gente está conversando. Você trouxe uma história, eu ia lhe perguntar sobre histórias, e você trouxe uma história muito poderosa, né? Que a sua vida, que aquilo que você faz impactou a vida de alguém. E então, se eu pudesse trazer um resumo do que a gente está conversando aqui, seria a importância da família, de você ter um lar, de você ter pessoas que acreditam em você, de você, dentro da sua casa, você ser essa pessoa que acredita também nas pessoas que estão à sua volta. A gente acha que isso é pequeno, mas isso é muito profundo. Isso vai construindo uma mentalidade, vai construindo uma autoestima, vai construindo ali, você tornar a sua casa um ambiente de fomentação, de crescimento mesmo dessa personalidade. Porque você nunca sabe o que é que essa pessoa vai se transformar lá na frente. Então, que nas nossas casas nós possamos ser essas pessoas, né? Esses líderes de torcida dos nossos, de incentivar, de acreditar, de fazer com que essas pessoas se sintam especiais. Isso aí já é um baita ensinamento, meu amigo. Depois, a questão da fé, a questão de você realmente ver que Deus, ele guia os seus passos, né? Deus, ele vai lhe guiando e vai lhe dando habilidades, seja você quem for. Então, seja quem for você que está assistindo esse vídeo, você tem habilidades, você tem coisas que Deus colocou na sua vida, você tem talentos, não desperdice, coloque em prática aquilo que vem à sua mente para fazer, confie nele e faça, né, que com certeza isso vai dar certo de alguma forma. Nem sempre o dar certo que a gente acha é aquele palco, é aquela visibilidade extrema, mas se você conseguir tocar só uma vida, você já está cumprindo ali os seus propósitos, né? E também eu acho que você trouxe essa questão da arte, mas eu traria, se fosse para resumir em 3 pontos, é a sua leveza, bicho. É a sua alegria, é a sua forma fácil de viver. Isso aí com certeza faz com que sua vida seja mais leve, que você consiga chegar mais longe. E se você pudesse deixar um recado, deixar uma mensagem para quem está assistindo esse vídeo, o que você deixaria ali? Esse ponto foi interessante que você falou, porque hoje, no século XXI, já vem de algum tempo atrás, mas hoje ainda mais no século XXI, as pessoas elas vivem em função das outras pessoas. Eu costumo dizer em algumas palestras que eu dou que... Você é palestrante também? Peraí que a gente não falou sobre isso, como assim, meu amigo? Porque o pessoal de vez em quando me chama por causa desse meu estilo espontâneo, coisa que tá alegre, numa questão de aceitação, de se aceitar como é. Perfeito. Entendeu? Você se aceitar como você é, independente do que a sociedade taxa em você. Por exemplo, algum tempo atrás o sistema tinha uma sigla para portadores de, né, que era justamente portadores de necessidades especiais. Sim. Aí tiraram, diminuíram. Não sei qual foi a sigla, só que hoje é PCD, pessoa com deficiência, estacionando nessa aí por enquanto. Mas aí coloca o preconceito na cabeça de algumas pessoas. Eu tenho amigos que são PCDs, eu vou falar PCD, porque eu sou aleijado, né? E meus amigos são PCDs. Eu tive recentemente lá no Oiapoque, lá no Amapá, lá em cima. Você é uma linda. Fui dar uma palestra lá no ambiente de acampamento e tinha um cadeirante, um amigo lá, Ayrton, cadeirante. E quando eu falava aleijado, porque eu sou aleijado, e aleijado para lá e aleijado para cá, aí ele, quando eu apontei para ele para falar alguma coisa, eu já tinha amizade com ele, né? Aí ele disse, não, eu sou PCD. Ele disse. Então tem uns que são PCDs que não se aceita às vezes como é. Então, como você falou, essa minha leveza de vida é porque eu me aceito e levo o meu estilo de vida como se fosse normal e mostrando para a turma, para o povo, né? Para aqueles que estão ao redor, que independente da condição física, cor, você pode ser uma pessoa de bem com a vida e que pode levar alegria a outras pessoas. Então eu aprendi isso em casa, com os amigos também, né? Família, amigos e, como você falou, na religião também, né? No fato da religião. E eu me amo. Então a mensagem que eu deixo para você é: se ame do jeito que você é. Ame-se do jeito que você é, porque
Se eu for esperar que ele diga que me ama, eu vou morrer seco. Cara, muito bom mesmo. E você trouxe assim no final essa questão das palestras. Eu acredito nisso, né? A sua forma, ela inspira a sua forma de viver. E esse ponto da aceitação, ele é um ponto fundamental. Totalmente. A gente conversava um pouquinho antes de iniciar a gravação sobre essa cultura das redes sociais, onde a gente tem um recorte, muitas vezes perfeito, da vida das pessoas. E quando você olha para a sua vida e você olha para esse recorte ideal de outras pessoas, você se enxerga muito distante disso. E ali vem as críticas, ali vem questões de autoestima, questões de ansiedade, depressão, questões que muitas vezes você deixa de ter esse olhar para dentro para se comparar e tentar chegar a ser algo que Deus nunca teve para você, que nunca foi o seu propósito. Mas eu acho que quando a Leila chega e diz que você se amar do jeito que você é, que você se valorizar do jeito que você é e você ser você do jeito que você é, isso facilita muito a nossa jornada. Muito. Alguém disse um dia que se a depressão chegasse perto dele, a depressão não ficaria perto. A mesma coisa digo eu. Se a depressão chegar lá em casa, ela vai correr com mais de légua. Ô, meu amigo, você vai botar ela para correr com essa alegria. Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite. Sei aí da sua agenda lotada de viagens, das coisas, e você topou estar aqui com a gente. Obrigado por esse momento de ensinamento, esse momento que a gente vai conseguir levar essa mensagem para muito mais pessoas. Que Deus continue abençoando sua vida e vá longe, meu amigo, porque sua missão ainda não acabou. Tem muita coisa ainda pela frente aí. Ainda tem 4 estados no Brasil para conhecer. É isso aí. Vamos dar esse check e levar essa mensagem aí. Que Deus tenha na sua vida. Muito obrigado, Márcio. Deus abençoe. Obrigado ao canal, obrigado à equipe. Deus abençoe vocês, bom trabalho. É isso aí. E pessoal, fique aqui com a gente. Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha com alguém que essa mensagem vai fazer diferença na vida dessa pessoa. E nos vemos na próxima semana, porque afinal de contas, todo mundo tem uma história. Rapaz, será que deu certo? Meu amigo, obrigado, viu? Eu gostei do estilo, pô, desse chapéu, rapaz. Obrigado, viu?